Mais uma vez é um prazer estarmos juntos no estudo da Palavra de Deus, ainda falando sobre o Decálogo. Hoje é a segunda e a última parte que nós queremos falar sobre o sétimo mandamento, né, que está lá em Êxodo capítulo 20, verso 14, que diz: Não adulterarás. Semana passada nós vimos um pouco, ou no vídeo passado, nós vimos um pouco sobre a questão do adultério, que ele é muito mais abrangente do que apenas sexo ou vida sexual, mas também envolve a questão de adultério religioso, de deixar de viver a lei de Deus na sua inteireza, né? Quando nós negligenciamos, quando nós deixamos, né, a vontade de Deus e passamos a seguir nossas próprias vontades e pegamos a palavra de Deus de forma adulterada, né, para colocar sobre nossas vidas como uma forma de amenizar, né, esse pecado que às vezes está diante de nós. Né, nós estamos, de certa forma, fazendo um adultério religioso. Quando nós buscamos outras formas de religiosidade que não está de acordo com a palavra de Deus, também nós buscamos, né, e nós vamos estar fazendo o quê? Um adultério também nesse sentido. Né? E como tantas outras coisas que nós vemos no nosso dia a dia quando falamos em adultério. Né? Adulterar um documento, pegar, por exemplo, uma ferramenta que não tem aquele propósito e queremos usar para aquele propósito, nós estamos, de certa forma, adulterando. Né? Um alicate serve para determinadas funções, como exemplo. Nós não podemos pegar um alicate e fazer dele um martelo. Nós vamos estragar essa ferramenta por uma única coisa: estamos adulterando aquilo que deveria ser a função do alicate, que não é a função do martelo. Como exemplo, né, no nosso dia a dia, são tantas coisas que está por trás, né, desse mandamento nas nossas vidas. Mas hoje nós vamos falar aqui, focar um pouquinho mais sobre a questão, sim, né, de vida 2, a questão de família, que vai desembocar na sociedade. Né? Se a nossa sociedade pode ser uma sociedade, como Jesus falou lá na época dele, que a sua sociedade era uma sociedade corrompida, uma sociedade adúltera, né? Porque ela estava transgredindo a lei de Deus, ela estava vivendo contrário à lei de Deus. Né? Nós temos que olhar para isso também nos nossos dias com relação a esse mandamento. Naquilo até mesmo que Davi, quando adulterou, né, no sentido de vida sexual, e nós vimos que estava por trás de tudo isso já um outro adultério, que era o adultério da palavra de Deus, que ele não estava vivendo aquilo que a lei determinava que os reis deveriam viver. Ele já começa a cometer o seu adultério ali. Né? A questão final com Betsabá vai ser só o complemento de algo que já estava atrás, porque já estava por trás de tudo isso. Por isso que ele fala que ele pecou contra Deus, que ele transgrediu a sua lei. Né? Por isso também ele estava se sentindo nessa vida pessoal dele e também na sua vida de fé como um adúltero na presença de Deus. Mas hoje nós vamos seguir um pouquinho mais além sobre esse mandamento, né? Que está em Êxodo capítulo 20, verso 14, que diz somente isso: não adulterarás, né? Mas que é muito abrangente, conforme eu falei a vez passada. Lembrando um pouquinho que a segunda tábua da lei, que contém os 6 últimos mandamentos, ele resume o dever que temos para com o nosso próximo, né? Que é aquilo que Jesus resumiu com relação ao decálogo, no sentido das 2 tábuas da lei, quando ele fala que amar a Deus sobre todas as coisas, cumpria o primeiro grande mandamento, que são os 4 primeiros mandamentos do decálogo. E amar o próximo como a ti mesmo, né? Que vai tomar esse sentido depois em Jesus um pouco mais abrangente, quando ele muda a ótica desse mandamento e traz esse mandamento mais precisamente para si, quando ele fala: novo mandamento vos dou, ameis uns aos outros como eu vos amei, né? Porque o amor tem que ser de acordo com a vontade de Deus, e assim que devemos amar, né? E quem é o referencial desse amor prático é Jesus Cristo.
Então, esse segundo mandamento que Jesus resumiu, amar o próximo como a ti mesmo, ou como ele amou, né, está nos 6 últimos mandamentos. Logo, quando falamos sobre o sétimo mandamento, nós vamos ver que o adultério é um pecado contra o próximo também. Né? E sobre isso nós queremos continuar a falar neste momento, a compreender na palavra do Senhor. A pergunta que fica para nós é esta: né? Como eu digo que amo meu próximo e destruo o seu casamento? Ou como eu digo amar o próximo desejando algo que pertence a ele? Ou como eu vou falar que eu amo o meu próximo fazendo com que o meu próximo venha a pecar? Ou ainda, mais precisamente, como eu vou dizer que eu amo o meu próximo e vou defraudar, né, a sua vida? Isso quando nós estamos falando sobre o sétimo mandamento em relação à vida 2. Mas, voltando para as tábuas da lei, a primeira tábua da lei, então, de Deus, que são os 4 primeiros mandamentos, resume, como eu disse, amar a Deus acima de todas as coisas. E isso está ligado também com o sétimo mandamento, quando eu faço essas perguntas agora. Como que eu digo que eu amo a Deus? E coloco outros deuses na minha vida. É um adultério religioso. Como eu digo que eu amo ao meu Deus e não busco em primeiro lugar o seu reino? Quando eu faço o quê? Quando eu não vivo os parâmetros da sua palavra, que eu transgrido a sua lei, a sua palavra. Eu estou cometendo também um adultério na palavra. Como que eu digo que eu amo a Deus e não vivo a sua justiça? Ou não vivo de acordo com o seu reino? Né, conforme é a ética do reino de Deus. A ética é essa que é muito presente em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Como que eu digo que eu amo a Deus? Se eu adultero o seu reino, se eu quero que o seu reino seja igual ao reino da terra e eu quero trazer a justiça do reino da terra, né, presente na vida cristã. Nós estamos aqui diante do sétimo mandamento também, que vai chocar com o amor que nós temos ao nosso Deus. O Catecismo de Heidelberg, que é um dos documentos da Igreja Reformada, mais precisamente ali nos Países Baixos que usam, né, esse documento da Igreja, ele diz assim: Deus, nesse mandamento, proíbe somente adultério e outros pecados vergonhosos? É a pergunta que era feita, e esse catecismo é muito antigo também, está lá, né, no início da Reforma. A resposta a essa pergunta que dava já naquele momento era não, pois como o nosso corpo e a nossa alma são o templo do Espírito Santo, Deus quer que os conservemos puros e santos. Por isso ele proíbe todos os atos, gestos, palavras, pensamentos e desejos impuros, e tudo que possa atrair o homem para tais pecados. Olha a abrangência que nós temos aqui nesse documento. A proibição de casamentos ilícitos e a permissão de casamentos ilícitos, ou permitir, tolerar ou ter bordéis e frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida ao casamento, ou ter mais de uma mulher ou mais de um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria e a bebedice e sociedade impura, que nós vemos no catecismo também de Westminster, que nós vamos ter lá no Catecismo Maior do Westminster, que também nós vimos no vídeo anterior, e vai falar sobre isso ainda, os cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza, ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Né? Aquilo que vocês já estudaram, né, que Westminster também, que é do século XVI, né, um documento da vida da igreja, fala sobre esse sétimo mandamento, trazendo essa abrangência que diz. Né? Mas o Catecismo Maior de Westminster ainda diz o quê? Quais os deveres exigidos, então, nesse mandamento? Voltando a lembrar, né, da semana passada, a resposta é:
castidade do corpo, da mente, dos sentimentos, palavras e comportamentos, vigilância sobre os olhos e todos os demais sentidos, temperança, companhia de pessoas castas, vestir-se recatadamente, casamento, amor conjugal, e repelir todas as ocasiões de impureza, resistindo então às tentações. É isso que os documentos vêm falar sobre, né, aquilo que é rejeitado e como nós podemos viver, né, esse mandamento também de forma prática. Se você está chegando neste vídeo e não viu o anterior, volte, porque lá está todos os textos bíblicos com essas referências que eu acabei de falar. Tá? O ensino de Jesus, então, diz para nós como nós devemos evitar esse pecado, ou o pecado do adultério. E como devemos evitar que o nosso próximo também caia nele. A ótica é olhar, né, nós com o outro nesse momento. Mateus capítulo 5, verso 27 a 30, no Sermão do Reino, que nós temos lá Jesus falando sobre a ética do reino, ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. E aí vem Jesus, não mudando, mas dando um novo sentido a esse mandamento, quando ele mostra o quê? Aquilo que está por trás também desse mandamento, em outras práticas que os antigos não ensinavam e não viviam. Por isso ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então não está apenas no momento da questão física, mas o adultério começa dentro da nossa vida, do nosso coração e da nossa mente. E ele continua dizendo assim, de uma forma mais acentuada, dizendo: portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e lança de ti, para longe de ti, porque te digo que é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Não, Jesus não estava falando de algo aqui literal, mas ele estava dando como exemplo que os teus olhos e as tuas mãos, no sentido de ver e no sentido de ação. Se isso vem escandalizar ou vem te levar, né, a cometer, né, uma transgressão da lei de Deus, né, tira isso da sua vida, né, antes que você venha fazê-lo, né, e seja culpado então do quê? Do pecado diante de Deus. Né? Sobre isso que Jesus está dizendo. O que Jesus critica, e precisamos entender aqui no início desse texto, não é o mandamento, não adulterarás. Mas o que ele está dizendo é a interpretação distorcida que os judeus, né, os antigos, faziam desse mandamento. Os judeus não tinham desculpa para restringir o mandamento somente ao ato físico e final do adultério. Não era ali que estava a transgressão. Pois até o 10º mandamento, e nós vamos ver isso mais para frente, já deixa claro que a lei de Deus governa tudo. Ele governa tanto o corpo, como ele governa também a mente. Quando o 10º mandamento vem dizer: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não está longe do que o 7º mandamento vem trazer, e não está longe daquilo que Cristo falou quando ele diz: eu, porém, vos digo, lá em Mateus capítulo 5. Assim, o que precisamos entender aqui neste momento, meus queridos, não é somente não tomar, mas nem mesmo cobiçar. É isso que Jesus está dizendo. Precisamos entender também. Cobiça tem um sentido, né? O ver e achar belo tem outro sentido. Né? Não quer dizer que se você acha uma pessoa, né, com uma aparência bela, que você não vai poder dizer: essa pessoa tem uma aparência bela. Você não está adulterando ali. Mas se você cobiça, aí sim, e você trama na sua mente para que a ação venha acontecer,
né, de você querer uma conquista para algo momentâneo, aí nós temos então a questão do adultério. E é sobre isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5. O adultério também é um pecado contra a família. É outra coisa que nós vamos ver em relação a esse mandamento de amar ao teu próximo como a ti mesmo, ou o amor conforme Jesus nos amou. Porque o adultério também é um pecado contra a família. A família é uma instituição divina. Ela foi planejada para ser o meio pelo qual o reino de Deus seria estabelecido no mundo, através de uma semente santa que foi planejado para ser também inquebrável e indissolúvel. A questão é, nós vivemos num tempo em que a família está sob ataque constante. O número de divórcios envolvendo cônjuges cristãos não é menor do que aqueles que envolvem casais não cristãos, que não têm nenhum compromisso com Deus. E o motivo desses divórcios? Estou trazendo aqui como uma questão familiar, de exemplo para as nossas vidas, não é de maneira alguma aquela exceção que a Bíblia traz para que possa acontecer, da infidelidade conjugal. A Bíblia prescreve como uma alternativa, como uma exceção e não como uma regra, para pôr o fim a um relacionamento quando há uma infidelidade de uma das partes nesse momento. O que nós vamos ver isso presente tanto no Velho Testamento, na carta de divórcio, embora a carta de divórcio no Velho Testamento estava num contexto de noivado ainda, não de casamento pleno, e depois essa carta de divórcio vem sendo trabalhada no casamento à luz do Novo Testamento, e Paulo vai trabalhar bem esse aspecto da infidelidade conjugal lá aos irmãos de Corinto, pode ver nas cartas de Corinto lá que ele vai estar falando sobre essa questão, Essa não era o querer, também não é o querer de Deus. O querer de Deus é que haja perdão e reconciliação. Mas essa exceção existe por conta da infidelidade conjugal de uma das partes, como alternativa para o fim desse relacionamento. Depois, mais para frente, nós vamos ainda falar sobre a questão de divórcio, mas bem lá na frente. Muito do que se ouve de casais cristãos, e aqui que nós precisamos entender hoje, é o mesmo dos casais não cristãos. Como? Eu não amo mais, eu tenho direito à minha própria felicidade, eu simplesmente segui o meu coração, e também para deixar mais politicamente correto, ou deixar ou abandonar a relação conjugal, incompatibilidade de gênero. Questões essas que nós não vamos encontrar à luz das Escrituras Sagradas. À luz das Escrituras Sagradas, a regra de exceção é infidelidade conjugal. Nada mais do que isso. Infelizmente, meus queridos, o mundanismo e a sua forma de ser e de entender e de interpretar a vida invadiu a igreja. E isso sim, essas questões que acabei de dizer são mundanas, não são bíblicas, não tem aparato e nem respaldo bíblico para elas em nossas desculpas para viver aquilo que o mundo vive contrário à palavra de Deus. Ao contrário do que muitos afirmam, o mundanismo não é vestir uma calça, no caso das mulheres, não é colocar uma bermuda ou brinco ou qualquer outra coisa que seja dos usos e costumes que nós temos. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é infidelidade com Deus? Olha onde o adultério está presente aqui, à luz de Tiago, capítulo 4. Amizade com o mundo, ou viver de acordo com o mundo, ou seguir as regras mundanas para a nossa vida. Porquanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, ou seja, adultera
contra Deus, porque essa não é a forma de vida dos filhos de Deus. E nós estamos aqui, nesse caso, diante do sétimo mandamento. O que precisamos ver em cima dessa questão familiar? Que Deus instituiu o casamento como uma aliança. Malaquias capítulo 2, verso 14, que no vídeo anterior nós já citamos esse texto. De modo que ele não deveria ter fim. Ou seja, aquela famosa frase que nós escutamos sempre, até que a morte os separe. A aliança sustenta o amor e não o amor sustenta a aliança. Isso que nós precisamos entender. Bonhoeffer, ele disse assim a dois jovens que tinham acabado de se casar: a partir deste dia, a aliança sustenta o amor e não o amor sustenta a aliança. Por isso, o cristão não pode usar o padrão que o mundo usa para quebrar a aliança com Deus e a aliança colocada também no seu relacionamento diante de Deus. Segunda questão que nós precisamos entender é que o adultério é um pecado com especificidade. Ele é específico, mas também é um pecado muito comum, pois pode estar frequentemente em nossas mentes, pode estar frequentemente em nosso coração. No caso de um cristão sincero, isso pode ser um verdadeiro pesadelo. Por quê? Porque ele deve lutar contra isso constantemente na sua vida, ainda mais em nosso meio social que vivemos diante das mídias, diante das propagandas que hoje vendem-se carros, vendem-se produtos mostrando que um corpo belo para a venda de algo material. Dessa forma, trazendo o quê? Os desejos para dentro de si. E se você estar com aquilo, você é uma pessoa que alcançou um objetivo, uma vitória, então você também pode ter aquela forma de pessoa diante do seu lado. Isso também vai fazer o quê? Vai incentivar. É isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5. Por isso que o adultério não é um pecado imperdoável também, mas ele precisa ser trabalhado na nossa vida. Se alguém arrependido, com o coração contrito, com uma mente disposta a estar limpa na presença de Cristo, vier até Cristo, com certeza vai receber, alcançar o perdão. Foi o caso de Davi. Davi fez com que, através dos seus olhos, do seu coração, ele caísse nesse pecado, mas ele também confessou diante de Deus, ele teve o perdão desse pecado na sua vida. O que não significa que o perdão desse pecado tira as consequências temporais. O perdão do pecado, Deus o dá, mas as consequências, às vezes, difíceis e tristes, nós levamos sobre nós quando cometemos esse pecado. Lembra de Davi de novo. Davi foi perdoado, sim, mas teve consequências desastrosas, e essas consequências desastrosas adentraram para dentro da sua família. Isso que nós precisamos olhar, e ele teve que lutar contra isso o resto da sua vida dentro da sua casa. Terceiro, a nossa incapacidade de cumprir perfeitamente o sétimo mandamento nos dirige para Cristo. Jesus, sim, cumpriu plenamente para nós esse mandamento. Ele é completamente e foi completamente não apenas fiel ao Pai, mas à sua esposa. Quem é a esposa de Cristo? A igreja. E diante da sua igreja, ele foi fiel e é fiel até o fim. Mesmo quando nós caímos em pecado, ele ainda permanece fiel diante da sua igreja. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13 diz: se nós formos infiéis, ele permanece fiel,
Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo, né? E diante desse amor que ele tem para com a sua igreja, para com a sua noiva, né, que somos nós. Não temos condições, meus queridos, de cumprir esse mandamento perfeitamente. Mas se nós estivermos unidos com Cristo, nós já temos cumprido perfeitamente essa lei, porque Ele cumpriu toda a lei. É por isso precisamos de Cristo no Decálogo para nós vivermos de fato os 10 mandamentos na nossa vida de forma plena, né, completa. Jesus Cristo e a sua palavra nos direcionando. Sobre essa geração adúltera, Jesus, como eu disse, tanto no vídeo anterior como já disse agora atrás, ele chamou a sua geração, a geração que ele viveu aqui na terra enquanto encarnado, e está registrado em Marcos capítulo 8, verso 38, de uma geração adúltera e pecadora. Quais as palavras que você acha que ele usaria para descrever a nossa geração hoje? Será que ele pensaria diferente? Exemplo, as novelas podem não melhorar o que ocorre na vida real, mas elas trazem, demonstram, né, o que as pessoas reais hoje acham apropriado para a sua distração, para a sua vida familiar, a sua vida a dois, né, e o que nós vemos dentro desse entretenimento que reflete, né, o caráter da sociedade hoje. É um dos fatos que vai tornar o comportamento nosso público, mostrando quem nós somos como sociedade. Uma pesquisa da Universidade da Pensilvânia, publicada, né, de resultados sobre o comportamento sexual mostrado nas novelas, trazem isto para nós. 49% dos relacionamentos eram de pessoas não casadas entre si, nas novelas. 29% eram de desconhecidos e 6% de casal, sim, casado. Devido à crescente audiência dessas formas de entretenimento, né, o que essa pesquisa concluiu? Novelas têm grande força de transmitir valores, estilos de vida e informação sexual, principalmente à juventude. Alguns já desistiram da batalha por valores morais, já jogaram a toalha fora e disseram que estão quites com essa sociedade, né, que está sendo mostrado ali, né, através de um contexto não real, mas que traz a realidade social. A nossa geração é uma geração também adúltera e pecadora. Eu gostaria de estar me referindo não só a não cristãos, porque Jesus não está falando a não povo seu, ele estava falando sobre povo seu. E o adultério, não somente familiar, como o adultério na palavra de Deus, como o adultério religioso, como líderes adulterando, né, aquilo que deveria ser a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, está presente em nossos dias hoje de uma forma muito acentuada. Mesmo isso, né, cristãos são pegos nessa mesma situação. Não adulterarás, não terás outros deuses sobre si, não negligenciarás a minha palavra. Lembramos de Marcos capítulo 8, verso 38. Estava falando a quem, Jesus? Ao povo de Deus. Ao invés de nós sermos o termostato, meus queridos, hoje, nós somos o termômetro na sociedade, nós cristãos. Ao invés de mudar o ambiente moral, nós estamos refletindo os atos de uma sociedade decadente. Jesus mesmo é claro em dizer, e está lá em Mateus capítulo 24, né, nos seus primeiros versículos, que quando da sua volta, né, o amor de muitos esfriaria, de muitos cristãos. Por quê? Porque a iniquidade aumentaria sobre a face da terra, não sobre a face da terra naquele povo longe de Cristo, mas a iniquidade aumentaria na igreja, no corpo de Cristo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo já é iníquo,
na sua totalidade sem Deus. Mas a igreja também trouxe os valores do mundo para dentro de si. Ela se tornou uma adúltera. E Jesus falou que na sua volta essa igreja estaria adúltera. E como nós vemos isso acontecer? Né? Uma igreja politizada mundana, né? Com o mundo, levando mais os valores mundanos sobre si, né? Tendo mais a visão daquilo que elas buscam para defender, né? De questões terrenas e não de questões espirituais, não de questões do reino de Deus, que ela deveria ser essa noiva ataviada, adornada, preparada para Cristo. Ela está adulterando contra o seu Senhor. A nossa geração não está diferente, ou está muito mais abrangente nesse pecado contra o seu Senhor, que é Cristo Jesus, o único Messias do Velho Testamento que veio dar a sua vida em favor de uma igreja, de um povo que deveria viver o seu nome. O ponto de referência dos cristãos não deveria ser aí o índice Gallup, mas a eterna palavra de Deus, que declarou lá no Monte Horebe, na Cordilheira dos Sinais, através da palavra de Deus, através das Escrituras, Deus falando em primeiro lugar, não adulterarás. Isso deveria estar presente, né, em nós. Por quê? Porque o adultério adultera. Né? Isso precisamos também compreender. Por que as pessoas devem se afastar do adultério? Porque Deus mandou. E Ele mandou por razões óbvias. Deus conhece o coração do homem. Salmo 139, a oração final desse salmo é bem presente nisso. Sonda meu coração, Senhor. Né? Vê se há em mim algum caminho mau. Porque Deus conhece o coração do homem. Né? Primeiro de tudo, é essa questão. Deus conhece o coração humano sem Ele. O coração humano que não vive a sua palavra, o coração humano que está olhando mais para os valores terrenos, e esse coração humano é um coração humano tendencioso para adulterar, porque o adultério adultera. Sexo é essencialmente puro. Ele veio de Deus, né, da parte da criação de Deus. E quando Deus fez o homem sexual, a mulher, né, com essa vida sexual, ele declarou que isso era bom, muito bom até. Mas porque é puro, deve ser protegido de ser adulterado. Né? Precisamos olhar para isso. Nós precisamos da lei do sexo puro que vem de Deus. Da mesma forma que precisamos de comida sem contaminação e leis contra drogas. As leis nos protegem de elementos que contaminam, que destroem a nossa saúde, que destroem a nossa felicidade. Por isso a Bíblia não é contra o sexo, ao contrário, ela valoriza, né, ao ponto de resgatar, de tirar, né, o sexo do adultério. O primeiro mandamento, adorarás somente o Senhor teu Deus, deixou claro que há coisas boas na vida que facilmente se tornam ídolos sobre nós, entre nós e Deus. E somos tentados a dar a elas a devoção que pertence somente a Deus. Adorar também a Afrodite, ou a sensação sexual, diminui ao invés de aumentar o prazer sexual. Porque nós estamos indo contrário à vontade de Deus. Moisés declarou e Jesus confirmou isso, que no ato matrimonial os dois se tornam uma só carne, homem e mulher, né? O casamento que veio da ótica divina. Casamento não é somente uma união, mas é uma reunião profunda. A questão da mulher ter sido formada da costela de Adão, que diz lá em Gênesis, é que a unidade de Adão que foi desmembrada é a criação de Eva, da sua mulher, e é restaurada novamente no casamento. Os dois se tornam uma só carne. A união, então, marital simboliza um outro tipo de união, a reunião de almas com Deus.
e requer o quê? Um nível de renúncia própria e deve ser renunciado apenas para Deus. Efésios 5, que vem falar ali sobre Jesus Cristo, cabeça da igreja, como o homem é o cabeça da mulher e ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Nós temos bem presente isso em Efésios capítulo 5, verso 28 a 33. Quando a união matrimonial é apenas parcial, só de um lado, o sexo dificilmente vai valer a pena. Ele vai tornar-se um prazer, mas um prazer momentâneo e uma solidão que é permanente. Existem, meus queridos, várias formas de adulterar o sexo. A lei sexual da Bíblia especifica um número de práticas que não devem ser vivida pelos filhos de Deus. E nós podemos ver isso nessa lista. Sexo antes do casamento. O sexo é bom? É, dentro do casamento, homem e mulher. Sexo extraconjugal, ou terceirização sexual, que muitos hoje querem dizer. Isso também não está na palavra de Deus e vontade de Deus. Incesto, sodomismo, prostituição, estupro, e isso não está dentro de uma vida saudável, de uma vida de filhos de Deus. Isso deve ser proibido, eliminado do meio do povo de Deus. Outra coisa que o adultério faz, ele fascina, ele não só adultera, ele fascina. Por isso que Jesus redefiniu a lei de Moisés. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, mas eu, porém, vos digo, não se preocupe, seja feliz. É isso que Jesus disse? Não, de forma nenhuma. Jesus disse: qualquer que olhar para uma mulher com desejo já cometeu adultério. Mateus 5, verso 27 e 28, que nós temos ali. Porque adultério fascina. Jesus condenou não só o ato do homicídio, e nós já vimos isso no estudo anterior, não matarás, mas ele deixou claro que era condenado a intenção que levava a esse ato. Ali já havia o assassinato. Também ele condena o ato do adultério e a motivação mental para isso. Por isso que Jesus é claro de dizer que tudo procede do nosso coração, e ele coloca ali também que procede do nosso coração o adultério. Nossa geração tem sofrido uma exploração sexual por muito tempo, que perdeu hoje o quê? Muito da sua habilidade de distinguir claramente entre luxúria e amor. E isso é preciso entender. É uma palavrinha muito precisa que deve estar entre nós, é essa palavra que precisa ser compreendida: lascívia e amor. A lascívia é mostrada numa grande tela, com violinos tocando, e pessoas chamam isso de amor, mas não é. É aquela coisa, você usa a intenção para conquista, mas apenas para uma conquista de algo prazeroso e momentâneo. Isso é lascívia, isso não é amor. A diferença que nós precisamos entender nesses pronomes em relação a isso: a lascívia quer a coisa em si mesma. O amor, ele quer ele ou ele quer ela. O ser amado não é a coisa em si mesmo, não é algo eu, o meu prazer, mas é essa mutualidade de duas pessoas. A coisa que podemos colocar como sexo é um sensor que ocorre dentro do corpo de alguém. Como nós vivemos então hoje a nossa vida a dois, ou a busca de relacionamento? Nós temos aí a lascívia, nós temos o amor, e nós temos o quê? A coisificação da vida sexual. É comum as pessoas dizerem que um homem lascivo deseja uma mulher, mas isso não é o que ele realmente quer. Ele não quer, de fato, uma mulher, ele quer prazer. Então, somente isso, do qual a mulher é o quê? É o aparato para que isso possa acontecer. Isso é lascívia. Lascívia faz alguém querer o sexo, sim,
mesmo que não queira estar com a outra pessoa. E isso não é amor. Amor faz com que alguém queira estar com o outro, mesmo quando não exista ali vida sexual presente naquele momento, né? Mas o que ele quer é estar junto, né? É se complementar um com o outro. Por isso que nós vamos ter ali, entre Jesus e Moisés, essa questão. Moisés disse, não faça. Jesus disse, nem pense em fazer. Né? Por isso eu, porém, vos digo, de Jesus. O que Jesus diz além não é apenas o que Moisés fala, não adultere. Jesus fala, nem pense, né, nessa questão da sua vida. E muitos quebram o sétimo mandamento, tanto em ato quanto em pensamento. Né? O fato importante para notar aqui é: Deus se preocupa com todos os pecadores. E Jesus diz aos que se acham retos: antes que condenem os adúlteros, olhem o seu coração. Veja como você está diante de Deus. Se podemos ser adúlteros em pensamento, mesmo que não em atos, o que podemos fazer então a esse respeito? Jesus oferece para nós também alguns conselhos, que está em Mateus 5, que nós vimos, e é bem práticos, né? Em forma metafórica, sim, forte na sua interpretação, sim, mas é prático, né? Com relação ao seu olho, né? Escandalizar, a sua mão, escandalizar. E ele diz o que? Se o teu olho direito te faz pecar, arranca, joga fora, de forma metafórica. É melhor perder um dos teus olhos direito do que ter o seu corpo inteiro atirado no inferno. Se sua mão direita te faz pecar, arranca e lança fora. Né? Metaforicamente falando, é melhor perder um dos teus membros do que ter o seu corpo inteiro, né, atirado no inferno. O conselho de Jesus aqui é para ser levado a sério, mas não literalmente. O pecado não se encontra no olho ou na mão, se encontra no coração, né? No coração, nesse sentido, é no seu interior. Jesus e o bom senso ordenam que as pessoas eliminem qualquer coisa que as faz tropeçar, seja no fixar olhos, seja no fazer mãos. É aí que nós temos, né, a expressão que Jesus dá e o princípio por trás desse mandamento que Jesus traz, né, não impõe um código uniforme para todos. O que leva alguém a pecar pode não fazer o outro pecar, mas você tem que olhar para a sua vida, para o seu coração, para como você se porta naquela situação. Poucos cristãos serão extremistas para evitar cair em adultério, mas precisam saber os seus limites. O cristão é responsável por si mesmo. Você é responsável, né, pelas suas ações. Ninguém tem o direito de amputar o braço ou o olho do seu irmão e da sua irmã. Jesus está falando pessoalmente para a sua vida particular e não para você estar olhando isso no outro. Adultério em atos ou pensamentos é um pecado que nenhum filho de Deus deveria cometer deliberadamente. Mas não é um pecado imperdoável, volto a dizer. Lembrando, além do rei Davi, a mulher samaritana, né, que teve vários maridos, a mulher que foi pega em adultério e foi levada até Jesus, quebraram o sétimo mandamento? Quebraram o sétimo mandamento. Foram perdoados e restaurados em santidade? Foram perdoados e restaurados em santidade. Israel adulterou, seguiu outros deuses, fez justiças injustas, balanças enganosas, leis injustas, né? Flertou com o mundo, flertou com a política mundana, né, diante de si, mas quando reconheceu isso sobre si, recebeu a misericórdia de Deus. As consequências, sim, estiveram presentes, mas a misericórdia de Deus veio sobre suas vidas, sobre a nação. Não importa o que já ocorreu, é isso que precisamos entender também nesse mandamento. E quanto de culpa houve quando ocorreu? É preciso o quê? Confessá-lo a Jesus Cristo e ouvi-lo dizer: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Foi o que ele disse àquela mulher
que estava diante de si. Por isso, terminando esse mandamento, é possível recomeçar com uma vida pura, sem adulteração com Jesus. Semana que vem, nós estaremos seguindo o 8º mandamento, que fala da sacralidade da propriedade. Está em Êxodo capítulo 20, verso de número 15. Espero que tenha compreendido o 7º mandamento e fazer uma análise da nossa sociedade hoje para ver, né, esse 7º mandamento, tanto na vida 2, tanto na vida familiar, mas também precisamente na vida religiosa, né, como nós estamos na presença do nosso Deus. Continuamos, né, seguindo, né, já estamos no 8º mandamento, mais 2, nós terminamos o decálogo. Com a graça de Deus, né, e para o louvor da sua glória e para o nosso crescimento espiritual. Forte abraço desse irmão em Cristo, fica na paz, seguimos em frente e que tenhamos uma nova semana também edificadas no Senhor, nosso Deus. E viver essa semana principalmente, né, nos parâmetros da sua palavra, né, entendendo ela como cidadãos que somos do reino de Deus e como filhos restaurados em Jesus Cristo, o nosso Senhor, né, o Messias enviado de Deus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, né, e que comanda as nossas vidas. Que nós possamos vivê-lo dessa forma. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe o seu lar.